Depois que eu elogiei vocês com essas perguntas maravilhosas que vocês têm me feito, eu fui comentar com o André, né, na hora do recreio. Pô, André, que legal, cara, nunca fiz tanto exercício na minha vida no cursinho, nós vamos destruir a concorrência. E ele tava todo bobo, sorriso de orelha a orelha, pô, eu também acho. Porque se vocês fizerem a metade do que a gente pede para vocês fazerem, vocês vão passar. Se vocês fizerem tudo, vocês vão destruir a concorrência. Essa é a verdade. Eu trabalho nos outros sistemas, vocês sabem, né? Eu trabalho com material positivo, eu trabalho com material energia. E nunca nesses 10 anos de sala de aula eu resolvi tanto exercício para a galera. Se vocês não estiverem fazendo os exercícios, estiverem me pedindo sem estar tentando, é uma doença mental e precisa te arrombar mesmo. Certo? Mas eu não acredito, né, que todos estejam se enganando. Então eu estou muito confiante, cara. No final do ano nós vamos ter muita notícia boa, vamos ter muito motivo para estourar champanhe. Eu estou pensando até numa van Clicô para o final do ano. O que vocês acham? Pode ser? Página 14. Me perdi. Me empolguei tanto que me perdi. Não, página 15. Página 15, questão 49 do simulado. Fala o seguinte: um laboratório, um estudante deseja realizar medidas das variações pequenas de temperatura. No entanto, percebe que o termômetro comum disponível nesse laboratório é pouco eficiente, pois possui divisões de meio grau. Desta forma, resolve construir um novo termômetro que possua uma escala com décimos de grau, tomando para tal algumas providências que estão descritas a seguir. Qual delas não irá contribuir para uma ampliação da escala do termômetro? Tu vê essas que teve dificuldade e tem que chamar a responsabilidade para mim. Porque eu que te falei de termometria. E eu não te comentei o que a gente deve fazer para aumentar a precisão de um termômetro. Então, assim, claro que tu poderia usar o teu bom senso, né, para matar a charada, mas se eu tivesse dado uma aula mais completa, a gente poderia ter discutido isso. O que interfere na precisão de um termômetro? Ao menos um termômetro de bulbo, que é o clássico. Então vamos lá. Tinha um termômetro, eu estou supondo que é um termômetro de calma, é um termômetro. Ali é um vaso capilar e ali é o bulbo, beleza? Onde fica acumulado líquido. E o cara falou que a divisão aqui era de meio em meio grau. Aí ele vai sugerir alterações nesse termômetro para deixá-lo mais preciso. Letra A. Usar um líquido de maior coeficiente de dilatação. Olha, interessante, cara. Se eu boto um sujeito aqui em contato com esse cara aqui para aquecer o líquido, se o líquido dilata pouco, eu vou ter que gerar um grande aquecimento para subir um pouquinho a coluna desse líquido termométrico. Se esse cara dilata bastante, qualquer aquecimento a coluna já sobe. Pode melhorar a minha precisão isso. Só isso talvez não seja o suficiente, mas isso pode me ajudar. Usar um material que dilata mais vai tornar mais fácil visualizar pequenas variações de temperatura. Eu aceito essa ideia. Letra B. Aumentar o volume de depósito do líquido. Se eu boto mais líquido aqui pela fórmula da dilatação volumétrica, aumentando esse volume inicial, aumenta a dilatação, tu concorda comigo? E aumentando a dilatação, o líquido vai subir mais para uma mesma variação de temperatura. E aí isso me permitiria ampliar a escala, né? A escala do termômetro. Faz sentido, faz sentido. Aumentando esse cara eu aumento a dilatação, vou ler mais fácil. Aumentando esse cara eu aumento a dilatação, vou ler mais fácil. Até aqui eu estou aceitando. Diminuir o diâmetro do tubo capilar de vidro. Quando esse líquido dilatar e o bulbo não ocupar mais não conseguir suportar essa quantidade de líquido, o líquido vaza para o capilar. Se o capilar fosse grosso, aí eu teria que dilatar um monte para poder subir um pouquinho a coluna de líquido. Ou seja, quanto mais fino é o capilar, mais eu vou conseguir variações no comprimento dessa coluna para diminutas variações de temperatura. Por isso que o vaso é chamado capilar, né? Fino como um fio de cabelo. E quanto mais fino for, mais preciso é o termômetro. Aceito. Letra D. Usar um vidro de menor coeficiente de dilatação. Putz, é verdade, a gente viu que tem dilatação aparente, né? Quer dizer que além do mercúrio dilatar no nosso termômetro caseiro, o vidro também dilata. Se fosse vidro e vidro, não ia haver dilatação, porque o recipiente ia dilatar junto
Então é fundamental que o material do qual é feito o termômetro dilate pouco comparado com o líquido termométrico usado. Faz todo o sentido. Por eliminação, me restou a letra E, mas vamos analisar para ver se ela faz sentido. Aumentar exclusivamente o comprimento do tubo de vidro. Não, peraí. Se tu tem um certo termômetro, tipo o termômetro de casa lá, para medir a temperatura do corpo humano. Se tu aumenta o tubo do vidro, isso só vai te permitir medir temperaturas maiores, mas não vai gerar mais precisão entre uma temperatura e outra. Porque o termômetro funciona por dilatação. Ou eu mexo no volume inicial, que é o bulbo, ou eu mexo no material, que eu preencho, ou eu faço o capilar ficar bem fino. Realmente, outras técnicas ali não seriam interessantes. Mostrou então que só aumentar o tamanho do termômetro, sem mexer no bulbo nem no capilar, não vai resolver o problema. Questão boa essa aí. Ficou boa também porque a gente não discutiu essa história de precisão de termômetro, Se nós tivéssemos discutido, a questão já ficaria mais acessível também. Alguém dá mais? Alguém? Eu já cheguei a introduzir estudo dos gases para vocês? Não, né? Página 15 do simulado ainda é a 50? Essa 50 é boa, eu fiz na hora do apoio ali, e é uma questão que exigiu bastante raciocínio para matar. Putz, considere o processo adiabático. Se o processo é adiabático, mas é engraçado, vocês viram termodinâmica já esse ano? Não, né? Não tem o volume 1. E teoricamente a matéria é minha isso aí. Lá em Chapecó teve uma turma ou outra, porque eles tinham menos perguntas, tu vê. Eu acabei avançando um pouco mais, o que é ruim para eles. Importante isso ficar claro, né? Eles não tinham perguntas, não é porque eles tinham acertado tudo. Não era porque eles eram gênios. É porque eles exercitaram menos. E quem não exerceu não tem pergunta. Eu dei uma puteada neles, mas também não ia ficar olhando para a cara deles, né? Eu avancei na matéria. Então tu vê, lá em Chapecó eu cheguei a comentar termodinâmica em algumas turmas. Mas aqui não. Então assim, tu não tinha obrigação nenhuma de ter matado essa questão. Faz, sei lá, um tempão que tu não vê termodinâmica. Tá? Só para tu não achar que a culpa é tua. A culpa foi minha. Pode botar aí no meu. Considere um processo adiabático, no qual o volume ocupado por o gás ideal é reduzido a 1/5 do volume inicial. Ele disse que o novo volume do gás, que eu vou chamar de V2, é 1/5 do volume inicial V1. É correto afirmar que, neste processo, a energia interna do gás diminui. Se nós formos olhar a primeira lei da termodinâmica, que diz que o calor que a gente joga para um gás, parte faz o gás se expandir realizando o trabalho, mas parte fica presa na energia interna do gás. Ele disse que é adiabático. Adiabático não troca calor. Aí a primeira lei da termodinâmica já ficou diferente. E lembrem-se, o trabalho realizado por um gás, que eu deduzirei para vocês futuramente, é P vezes ΔV. Se o volume do gás diminui, esse resultado dá um número negativo. Portanto, o trabalho é negativo. A gente diz nesse caso que o gás sofreu o trabalho. Assim eu posso estimar que a variação de energia interna vai ser um resultado positivo, afinal menos passa mais. Se eu sei que a energia interna do gás aumentou, já que a energia interna de um gás depende exclusivamente do número de mols e da temperatura, para o U ter aumentado só se a temperatura aumentou. Assim eu confirmei, através da primeira lei termodinâmica, que a temperatura aumentou. E o que ele falou? Ele falou que a energia interna diminuiu. Para a energia interna diminuir, o ΔU teria que ser negativo, e foi positivo. Falso. Letra B. A razão T sobre P torna-se 5 vezes o valor inicial. Ele está dizendo que o T2 sobre o P2 vai ser 5 vezes o T1 sobre o P1. Para matar essa charada, só se a gente usar a equação geral dos gases perfeitos. Ele afirmou que o novo volume era 1/5 do volume inicial.
lado com V1 do outro. E se eu inverter ambos os lados, ficaria assim, ó. T1 sobre P1 é igual a 5T2 sobre P2. Passando o 5 para lá dividindo, eu descubro que o T2 sobre o P2 é, na verdade, 1/5 do T1 sobre P1. Então não vai aumentar em 5 vezes como ele sugeriu, vai cair em 5 vezes a razão T2 sobre T2. Então tornou o item B falso. Letra C. A pressão e a temperatura do gás aumentam. A temperatura eu já sabia que aumentava, porque a energia interna aumentou. Se a energia interna aumentou, se o U aumentou, única explicação. Os gases ficaram com as moléculas, o gás ficou com a molécula mais agitada, maior temperatura. Então a temperatura aumentou, eu já sabia desde o item A. E a pressão? Pô, se eu espremo um gás, diminuo o volume, né? Automaticamente a pressão aumenta. Então concordo com o item C. Concordo, na humildade, vamos analisar o D e o E. Item B. O trabalho realizado sobre o gás é igual ao calor trocado. O trabalho foi negativo, a gente analisou aqui, o trabalho foi negativo e o calor foi 0. Como é que 0 vai ficar igual a um número negativo, né? Letra E. A densidade do gás permanece constante. Densidade é massa sobre volume. Se o volume foi reduzido, a densidade aumentou, não pode permanecer constante. Falsa também. Confirmamos que a única verdadeira era o item C. Questão trabalhosa essa, porque envolve o estudo dos gases e termodinâmica. Uma ótima questão. Quanto tempo eu tenho, cara? Que merda. 5 minutos? Porque assim, ó, semana que vem, claro, vocês podem continuar com as dúvidas. Das 3 aulas, eu aceito ficar 1h30 tirando dúvida. Mas, mesmo sem o nosso material ter chegado, é legal a gente já começar a preparar o meio de campo de alguma coisa nova. Até, de repente, para o aluno que está, né, que já fez as questões, que se deu bem nas questões, não ficar sentindo a aula um pouco enfadonha. Então, vamos nos divertir nesses minutos finais. Vou discutir com vocês algo sobre essa questão 50 aqui, ó. Vamos fazer ao menos uma introdução ao estudo dos gases. Só quero discutir com vocês 3 ideias tranquilas. O que é gás ideal, o que é gás real e o que é gás perfeito. Se nós soubermos essa ideia inicial, já vai ajudar bastante o começo da aula que vem. Cara, eu fico me perguntando, né, quem foi o primeiro filho da mãe que teceu alguma ideia sobre essa coisa que nos envolve, invisível, né, o ar atmosférico? O primeiro cara que documentou algo muito claramente sobre isso foi Torricelli, né, 1600 e pouco. Mas certamente outros filósofos já falaram alguma coisa sobre os gases. Certamente. Pô, tu imagina, né, mata um porco, pega a bexiga do porco, as crianças estão loucas para brincar, enche a bexiga do porco e dá um nó, amarra com couro, é uma bola. Isso há milênios as pessoas fazem. Tu joga uma bola dessa nas crianças, meu Deus, a festa está feita, elas vão ficar brincando um ano inteiro se a bola não estourar. E tu pega a bola ali, né, com a bexiga de porco cheia, tu espreme ela, solta ela, ela volta à posição original. E o mais interessante, tu abre a bexiga de porco e olha para dentro, não tem nada lá dentro aparentemente, né? Então a galera começou a filosofar o que é essa porcaria que preenche uma bola, ou um balão no teu caso, né? Ou que porcaria é essa que está aqui à minha volta, eu sinto, eu mexo os braços, eu sinto alguma coisa escoando pelo meu braço, o vento batendo na minha cara, que porcaria é essa? A galera teve uma sacada para tentar entender isso. Quando a ideia começou a ficar mais refinada, os caras falaram, não, um gás deve ser um monte de partícula perfeitamente redonda, que fica se chocando umas com as outras. Essa ideia que o homem criou para tentar entender os gases é que a gente chama de gás ideal. Ele não existe, é uma ideia para entender os gases que existem. Como assim gás que existe, pessoal? Ué, oxigênio, gás carbônico, metano, né? O ar atmosférico, que é uma mistura de gases, o PUM, que é um gás. Qualquer gás que exista é um gás real. Sim, eu vou usar o PUM já para a gente entender uma coisa. Fiquem tranquilos, não vou precisar
precisar. Né? Até porque o senhor não peida, você sabe, né? Sempre no podólogo. Gás perfeito. Gás perfeito é o único que tem que se escrever, ó. É o gás real que se comporta como ideal. Para que um gás real se comporte como ideal, ele tem que obedecer duas características: alta temperatura e baixa pressão. Tu acredita, cara, que no material dessa grande rede de ensino, que é a nossa concorrente aqui na região, na qual eu leciono lá na Grande Florianópolis, veio 2 anos seguidos escrito o contrário, que era alta pressão e baixa temperatura. Tu imagina que eu convencer os meus alunos que o material estava errado e que eu estava certo, né? Certo? Se o cara me conhece bem, vai saber que eu sou um cara sério, que se eu tivesse me confundido, eu não teria vergonha de confessar, que eu sou o rei do erro. Mas eu percebi no olhinho de alguns deles que eles ficaram mais querendo acreditar na apostila, né, do que no que eu falava. Mas aí eu, cara, peço para tu usar o teu bom senso. O que acontece quando eu abaixo a temperatura de um gás e abaixo, e abaixo, e abaixo? Chega uma hora que ele fica... Um gás, esfria bastante um gás. Fica líquido, diagrama de fase, não chegamos a olhar o diagrama de fase, né? As moléculas vão diminuindo a velocidade, aí começa a colar uma molécula, aí vira líquido. Peraí, cara, se eu esfriar um gás, ele fica líquido, ele não fica gasoso. Então, quanto maior a temperatura, mais as moléculas estão afastadas e mais cara de gás ele tem. Dizer que a temperatura é baixa é um absurdo. Outra, se eu aumento muito a pressão em cima de um gás, o que pode acontecer com ele? Ou de um vapor, se tu preferir. Pega um vapor e começa a espremer, o que acontece? Pode liquefazer, né? Lembra do GLP, gás liquefeito de petróleo? Ou isqueiro transparente, já deve ter visto o isqueiro transparente. Dentro do isqueiro é líquido. Eu diminuo a pressão apertando a válvula, vai para o estado gasoso. Então, o teu coração, se tu usar o bom senso, tu descobre que um gás, para ter cara de gás, tem que estar com alta temperatura e baixa pressão, e não o contrário. Certo? Mas o material da concorrência aí veio errado, 2 anos seguidos. Vamos torcer para que erre de novo, né? Sacanagem. Agora, olha só, galerinha. Quanto, professor, me diz qual temperatura e qual pressão? Eu não posso. Cada gás tem a sua temperatura e a sua pressão, que ele vai ser chamado de perfeito. Eu só preciso mesmo qualitativamente dessa ideia, não quantitativamente. Isso ainda não chegou. Para finalizar, propriedades. São 2 as propriedades. Expansibilidade, que é a habilidade de se expandir, e compressibilidade. Pô, cara, o cara tá mal das tripas. Tá lá o cara, ruim das tripas. Aí daqui a pouco, soltou. Cara, dá 3 segundos tem alguém aqui na frente. Meu Deus, professor! Nunca aconteceu isso, né? Tu concorda que isso é a prova da expansibilidade dos gases? Outra, esse pum se expandiu no vácuo? Não, já tinha gás aqui, mesmo assim o safado se expandiu. Te imagina um peido no vácuo, meu querido. Meu Deus, a expansão é assustadora. E se... Divertido. E se expande, se tu forçar a barra, ele também aceita ser comprimido. Eu, se fosse escritor de livro, eu diria que a propriedade dos gases é que tem volume variável. Mas como eu não sou escritor de livro, e são os caras que escrevem livro, eles dizem que são 2 propriedades distintas. Eu particularmente discordo, eu acho que é uma propriedade só. Mas tudo bem dizer que a expansibilidade e compressibilidade está no mesmo. Daqui a pouco continuamos, galera. Não usem drogas, usem preservativos e até a próxima.